Os disquetes se tornaram tão obsoletos que hoje em dia seu principal uso recomendado é como porta-copos. E esse não é um destino digno para uma tecnologia tão legal. Hoje vamos mostrar como usar disquetes para rodar jogos modernos de grandes produtoras, explicando passo a passo para você acompanhar em casa. Precisamos resolver 3 grandes problemas para isso funcionar. O último é o mais desafiador. O primeiro é que disquetes só armazenam 1,44 MB de dados. Jogos modernos de grandes produtoras ultrapassam esse limite. Por exemplo, para um jogo de 64 GB como este, seriam necessários cerca de 45 mil disquetes para armazená-lo, ou seja, é realmente um desafio. Mesmo que tivéssemos 45 mil desses, como rodar isso em um computador moderno? Felizmente, há drives de disquete USB de 3,5 polegadas que são baratos. Este custa cerca de $15 na Amazon. Embora eu não possa dizer que já usei qualquer outra coisa dessa marca, mas existem milhões de versões genéricas por aí, e todas devem funcionar. Ao conectarmos esse drive no nosso computador, você pode ver ele aparecendo no explorador de arquivos, o drive de disquete bem ali. E se a gente inserir um disquete qualquer e depois abrir esse drive, você pode ver que sim, a gente consegue realmente ler esse disquete. Comprei um disquete no eBay cheio de dados aleatórios. O desafio agora é como executar algo maior do que ele pode armazenar. Para resolver isso, vamos tentar seguir o exemplo da Nintendo, porque no Switch 2 da Nintendo, os cartuchos na verdade não contêm o jogo físico. Em vez disso, eles estão usando cartões-chave de jogo, que te dão acesso para baixar o jogo e uma licença para jogar. Embora isso possa ser um pouco controverso, eu me pergunto se podemos usar essa mesma abordagem com nossos disquetes, porque realisticamente não há como colocarmos um jogo moderno grande em um disquete de 1,44 MB. Então, em vez disso, vamos aproveitar o protocolo de URL do Steam, que basicamente é uma maneira de você iniciar jogos da sua biblioteca de jogos a partir de uma URL. Por exemplo, steam://run/id do jogo /cifrão 730 vai iniciar o Counter-Strike 2, assumindo que você o tenha na sua biblioteca. Por exemplo, se quisermos mudar para iniciar Cyberpunk 2077, podemos ir até a página da loja. E se subirmos aqui, você pode ver que logo depois de app tem esse número aqui. Nesse caso, 1091500. Se mudarmos para 1091500, esse passa a ser o URL da Steam para iniciar o Cyberpunk. Se nosso disquete fizer o computador executar o URL ao ser inserido, hipoteticamente podemos iniciar esse videogame. Mas aqui está o próximo grande obstáculo. Antes de 2010, ao conectar um pendrive, CD ou disquete, o computador executava automaticamente o conteúdo, o que era uma grande violação de segurança. Por isso, sempre alertam para não conectar USBs desconhecidos no computador. Por muito tempo, o Windows executava automaticamente arquivos desses dispositivos. Malwares, keyloggers e outras ameaças podiam surgir instantaneamente no seu computador. Então, o Windows fez uma alteração para não permitir que a execução automática funcione quando você conecta algo novo no seu computador. Embora isso seja uma coisa boa, torna nosso projeto um pouco mais difícil. Então, nós precisamos criar nosso próprio programa de autoexecução. Pesquisando como fazer isso, descobri formas de fazer este pendrive iniciar automaticamente a transmissão de uma estação de rádio para meu cyberdeck de beisebol. Isso não é relevante agora, mas não quero perder essa pesquisa interessante. Tudo bem, vamos criar nosso próprio programa de autoexecução para o disquete. Crie um novo documento de texto na área de trabalho e chame de lançador de disquete. Então agora, se abrirmos o arquivo, vamos começar adicionando 2 linhas. A primeira é para definir onde o drive de disquete realmente está, que na maioria dos casos vai ser o drive A. E podemos verificar isso abrindo o explorador de arquivos para ver que nosso drive de disquete está localizado em A. Em seguida, vamos definir um arquivo para ler. Neste caso, queremos procurar por game.txt. Este é o arquivo que buscaremos no disquete para iniciar o jogo. Agora, precisamos adicionar a maior parte da funcionalidade real. Vou deixar uma cópia dos arquivos na descrição, caso você não queira digitar tudo. Esse loop espera inserirmos um disquete. E assim que fizermos isso, ele verifica se conseguimos encontrar aquele arquivo, o game.txt. Se conseguirmos, ele abre a URL da Steam com o Steam ID do arquivo game.txt. O importante agora é salvar isso como um script PowerShell. Quando você clicar em salvar como, ele vai colocar como padrão um arquivo txt, mas você deve selecionar todos os arquivos e então digitar .ps1. E aí vai ficar assim na sua área de trabalho, que se você executar como PowerShell, vai perceber que essa janela do PowerShell aparece. E eu vou te mostrar como remover isso em um instante. Você vai notar que seu drive de disquete tentará procurar disquetes a cada poucos segundos. Então agora, se a gente pegar um disquete em branco que não tem nada nele e inserir aqui, bem, como esperado, nenhum jogo vai ser iniciado. Em vez disso, podemos abrir o drive de disquete, criar um novo documento de texto e chamá-lo de game. Agora, se abrirmos esse documento, podemos adicionar a linha simples de ID igual a E, em seguida o número. Esse vai ser o Steam ID do jogo que queremos que esse disquete inicie. Aqui 730 significa Counter-Strike 2. Ao salvar esse arquivo de texto, o CS2 inicia imediatamente.
Isso porque nosso script estava rodando, mostrando que realmente funciona. Agora vou fechar e remover os disquetes. Vamos ver agora o que acontece se inserirmos isso de volta na nossa unidade. Bem, à medida que conectamos, novamente, sem encostar, mais nada, o CS2 realmente vai abrir. E abre mesmo. Ok, isso é muito legal. Ou seja, agora tudo o que precisamos fazer é repetir esse processo com disquetes para quantos jogos quisermos abrir. E nesse caso eu tenho mais 5 ou 6. Então vamos transformar todos eles em lançadores de jogos para a nossa biblioteca da Steam. Para parar o script automático, basta apertar Ctrl C para encerrar o programa. Agora, se quisermos que este disquete abra Metal Slug 3, que está na minha biblioteca, basta ir à página da loja e buscar o ID do jogo, 250180. E agora podemos inserir esse disquete vazio na nossa unidade, abri-lo no computador, clicar com o botão direito Novo documento de texto, novamente, é só chamar de game. E então abra esse documento e digite ID igual a 250180. Salve e feche. E então simplesmente repita com quantos jogos você quiser da sua biblioteca da Steam. Eu também acho muito divertido desenhar o logo do jogo que esses disquetes iniciam. Isso deixa tudo um pouco mais pessoal. Alguns logos ficam melhores que outros. Também considerei comprar adesivos com a arte original dos jogos para colar no disquete. Isso faz parte da diversão de ter seus próprios lançadores físicos de jogos, e a outra parte divertida é descobrir uma maneira de guardar seus disquetes antigos, o que eu diria que provavelmente é o maior desafio de fazer isso, porque, quero dizer, minha biblioteca do Steam tem centenas de jogos dentro dela. E se você realmente quisesse transformar cada um dos seus jogos em um disquete, bem, você iria acabar enfrentando, acho que um problema bem clássico de gerenciamento de armazenamento. Comprei alguns suportes retrô para disquetes para avaliarmos qual é o melhor para o projeto. Este aqui ainda veio com disquetes extras. Ah, que legal. Muito bom. Acho que a marca Fellows era bem popular na era dos disquetes. Dá para ver que esse aqui abre assim e revela os disquetes bem aqui. Se guardarmos nossos cartões de jogo assim, teremos um armazenamento compacto e prático para os jogos físicos. Isso é bem legal. Aí você pode simplesmente folhear eles assim. Certo, isso funciona. Vamos ver se a opção 2 é melhor. Ah, esses aqui também vieram com disquetes. O bom de trabalhar com disquetes é que as pessoas querem se livrar deles, então é fácil acumular. Caramba, esses são transparentes. Muito legal. Você poderia usar disquete de cores diferentes para cada jogo? Aposto que alguns jogos combinariam mais com um disquete verde do que laranja, por exemplo. Mas beleza, esse aqui também é um estojo da Fellows. E vamos ver. Tenho quase certeza que tem um jeito de... Oh, isso é muito legal. Você pode abrir os jogos assim, na vertical. Uau, espera, isso é muito legal. Dá um efeito cascata bem bacana. E aí, hipoteticamente, você poderia buscar seus jogos assim. E o que é isso? Comissão de ovos da Califórnia? O que é isso? Gostei do esquema em cascata, mas penso se não seria melhor pôr uma etiqueta com o nome do jogo no topo de cada disco. Assim daria para ver tudo de uma vez. Counter, Strike. 2. Então agora se isso fosse inserido no nosso armazenamento em cascata, olha só, dá pra ver bem ali no topo. Isso é bem legal. Agora eu diria que há algumas ressalvas nesse sistema que fazem com que ele talvez não funcione tão bem o tempo todo. Você não vai querer iniciar esse programa sempre que ligar o computador. Para evitar isso, crie um segundo script chamado startflophidden.vbs, um arquivo de script do Visual Basic com apenas 2 linhas. Defina o objeto shell para criar o objeto do script.shell, e então o shell.run, powershell.exe bypass file, e depois o local onde o nosso arquivo flop launcher realmente está. No meu caso, ele está apenas na minha área de trabalho. Executar esse script vai impedir que o PowerShell realmente apareça. Assim, você não vai ter aquela janela que precisa fechar depois. E então, para fazer com que o nosso startflophidden seja sempre executado toda vez que o computador for iniciado, podemos ir até o nosso aplicativo de inicialização. Então, se entrarmos lá, podemos simplesmente ativar o startflophidden. Assim, toda vez que o computador ligar, esse script será executado e rodará nosso script lançador de disquete. Embora isso funcione bem para usar disquetes como lançador de jogos no computador, o ponto negativo é o improviso necessário para fazer funcionar. Com o meu drive dá para ouvir um barulho a cada 3 segundos. Lá está de novo. Lá está de novo. Esse barulho é o drive checando se há disquete. Isso está aqui, o Start Sleep Seconds 3, no nosso arquivo PS, do lançador de disquete. Por
porque precisa sempre ouvir. Ele deve checar periodicamente se um disquete foi inserido. E pelo menos com esse drive, toda vez que ele verifica, faz um barulho, o que é meio irritante. Então, se alguém puder sugerir uma solução melhor para deixar isso mais silencioso, ou, sabe, fazer tudo isso de uma forma que faça mais sentido, eu adoraria saber nos comentários aqui embaixo. Porque eu vou dizer que rodar jogos a partir de disquetes é um projetinho fascinante. Transformar sua biblioteca digital da Steam em algo físico por onde você pode passar os dedos é uma experiência incrível. Se alguém puder ajudar a aprimorar isso, seria ótimo. Eu vou deixar todos esses arquivos que eu criei até agora na descrição aqui embaixo, assim vocês também podem começar a mexer neles. Mas é isso, eu fui o Maister, seu entusiasta de tecnologia, e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar. Se você está se perguntando, atualizamos para o Windows 11. Vamos testar se a configuração ainda funciona. Acho que sim, mas vamos conferir. Certo, o jogo ainda inicia automaticamente ao inserir o disquete. Funciona no Windows 11 também.